Aqui nós estamos falando de um A que está entre 0 e 1, ou seja, um valor menor que um valor fração. Daí tu já muda a ordem, tá vendo aqui, ó? Aqui ele está dizendo que o A elevado a x2 é maior que o A elevado a x1, ok. No caso aqui, x2 vai ter que ser menor que x1, beleza? Beleza. Por quê? Porque nesse caso A é um número menor que 1. Muito bem. Vamos resolver um probleminha aqui. A figura a seguir apresenta o gráfico da função 2 elevado a x sobre 5. Quem está elevado a x aqui é só o 2, beleza? E um triângulo ABC, cujos vértices B e C pertencem ao gráfico de F. Calcular a área desse triângulo. Quer saber a área de triângulo? Vamos aqui um triângulo. Eu não gostei muito aqui desse triângulo, porque não é bem um triângulo, né? Se fosse um triângulo, esse cara aqui, entre B e C, devia ser uma reta. Porque triângulo tem que ser reta, né? Não vai ser um negócio redondo. Não existe triângulo redondo, né? De toda forma, ele quer saber quem é essa área aqui, levando em conta que esses caras aqui, né, vão formar um triângulo. Muito bem. Para isso, o que que a gente tem que encontrar? Nós temos que encontrar os tamanhos, né, que definem um triângulo. Afinal de contas, se eu te perguntasse qual é a área de um triângulo, né, eu acho que você saberia me dizer que é base vezes altura dividido por 2, certo? Certo. Essa é a área de um triângulo. Então, nós poderíamos identificar essa parte aqui de baixo como a base. Do 2 para o 3 é a base. Ou seja, a base mede 1, concorda comigo? Mede 1. Porque E é 3 aqui é 2, esse tamanho tem que ser 1, certo? certo. Certo. Então, nos falta descobrir a altura. Bem, quem que vai ser essa altura? Essa altura vai ser esse tamanho aqui, é claro. Só que eu não tenho muita informação sobre esse tamanho aqui, mas eu tenho informação, posso ter informação sobre o C e sobre o B, que são pontos desse gráfico de F. E se você parar para pensar, essa altura do triângulo aqui vai ser justamente a diferença dos valores do y aqui, do C e do B, certo? Se eu tiver esse valor de y, que vai ser o y do ponto C, e esse valor de y, que vai ser o y do ponto B, a gente simplesmente faz essa subtração e pronto. Beleza? Certo. Encontra o tamanho da mesma forma que eu subtraí 3 de 2 aqui, achei o valor da base. Muito bem. Agora, como é que a gente vai encontrar então esses valores de y, né? Com a informação que o enunciado nos deu, que foi a informação dessa funçãozinha roxa ali. Essa funçãozinha roxa tem essa equação. Eu também já entendi que os pontos B e C têm valor de x2, o ponto B, valor de x3, o ponto C. Agora, a única coisa que eu preciso fazer, então, é usar essa função roxa para encontrar os valores de y. A função roxa está aqui. Só que no lugar do x eu coloco 2 para descobrir qual é o y do 2. No lugar do x eu coloco 3 para descobrir qual é o y do 3. Faço a subtração. Beleza? Então, ó, vamos ver se você entendeu, né? Esses caras aqui que eu acabei de encontrar o valor em decimal são os valores dos y's. Eu tive que usar a função para encontrar, ok? Sim. E agora, então, eu pego esses valores da mesma forma que eu fiz ali com a base, vou fazer com a altura. Subtraio eles e encontrei que a altura é 0,8. Beleza?
E Beleza. agora a gente vai usar uma coisa que não tem exatamente a ver com função exponencial, mas tem a ver com o que o problema pediu, que é o valor da área. Então, base vezes altura dividido por 2. Multiplicamos e encontramos o valor. Beleza? Certo. Certo, então. Muito bem. Você sabe que eu não gosto de ficar gastando saliva, até porque acho que os alunos não aprendem muito bem com isso. Portanto, eu vou pedir para você fazer uma questão é, um tanto quanto semelhante a essa, porque, infelizmente, né, não dá para a gente ficar fazendo coisa muito diferente. Senão, talvez você não consiga fazer. Um problema parecido e resolva. Beleza? Então, ó, eu já te mandei esse livro aqui, né? Eu acho que eu mandei. Tá tudo na página 283. Eu te mandei esse livro? Não. Eu vou mandar agora. Ah, matemática escola, médio. Primeiro, aqui. Tudo isso, como você pode ver, está na página 283. Agora, eu vou pegar um problema que segue a mesma lógica, tá bom? Ou seja, estamos agora de fato usando a função exponencial. Então você pode agora tentar resolver baseado nesse problema, ok? Tá ok. E de novo, né, queremos área, etc. Tem toda a mesma lógica, né? Então você pode fazer aí. Show? Beleza. Vou tentar, né? Ah, zero, zero.
Professor, Diga. eu achei aqui o valor de B e de C, mas eu não estou conseguindo. Você vai olhar lá e vai ver como ele fez, certo? Porque o problema é igual, só mudou os números. É, Você me mandou no e-mail? Não, Te mandei no WhatsApp. no WhatsApp. Tá. Se tu quiser, eu mando no e-mail. Pode ser? Ou tu precisa É, no e-mail? Como é que é? não, depois eu mando. Não sei se tu prefere pro. É que tu Não, disse que não aqui deu. consegue, né? Qual página mesmo? Página 283. Mas eu te mando no e-mail. Teu WhatsApp é complicado no PC, né? O problema é que esse cara é muito grande. Bem, tudo bem, foi aqui. Te mandei no e-mail. O livro é grande, né? Daí o e-mail é meio problemático, o arquivo grande. Ah, conseguiu observar a página 283? Eu te mandei lá no e-mail, não sei se já chegou, né? 283 aqui para mim tá diferente. Cara, é o 283 do PDF, né? Aqui, ó. 283. Tu vai lá, escreve 283, vai chegar na página. Achei aqui. Beleza. Ah, tá. Então eu faço C menos B, certo? Ah, Pra achar H, né? Eu não sei se eu estava falando com o microfone fechado aqui, mas sim, a altura é a subtração desses valores de y, né? Sim.
Professor, eu vou te mandar, mas eu achei que ficou meio estranha essa resolução. Vamos ver. Achei que ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando tu desenhar um gráfico, né, para começar. Como é que tu tá falando de triângulo e não desenha um triângulo? Certo? Para começar. Como é que tu vai ter segurança do que tu tá fazendo se tu não tá nem vendo o que você tá fazendo? Ele tá dizendo que tem um ponto que é no 00. Então a gente desenha um gráfico, o triângulo começa no 00. Muito bem. Daí você vai ter um outro ponto que ele cita. Vou denunciar essa questão. Que o abscissa de x é 1 e o c é 3. Mas a gente sabe que a nossa coisinha aqui, como a gente estava mostrando, o gráfico desses caras, né? Ele é assim, né? O gráfico de uma função exponencial é um bicho assim. A gente mostrou já alguns gráficos assim. Daí você vai ter um ponto do triângulo no 1, outro ponto do triângulo no 2. De acordo com o enunciado. Não, no 3. Então, um ponto está aqui, outro ponto vai estar mais ou menos aqui e outro mais ou menos aqui. Supostamente isso aqui forma um triângulo, né? Mas é um triângulo meio zoado mesmo. Porque fica difícil identificar quem é a base e quem é a altura. Isso aqui é um triângulo, mas é um triângulo péssimo, né? Mas, se você tivesse encontrado as coordenadas, daria para fazer. Vamos ver se você encontrou as coordenadas. Uma coordenada você encontra quando joga o 3. Você encontrou aqui, beleza. Só que tem que ter outra coordenada quando você joga o 1, né? Que é essa. Daí você fez a subtração, ficou isso. Base vezes a altura dividido por 2. No contexto do que eu te pedi, tá certo, poxa. Tá certo, tá certo. Você não pegou os tamanhos, fez a subtração e depois multiplicou pela base? Tá certo. Beleza? Beleza. Show de bola. Então, beleza. Isso aqui a gente estava resolvendo era um probleminha aplicado ali num gráfico, conhecendo a função. Agora vamos ver uma equação que envolve exponenciais. Por exemplo, esses caras aqui são equações, porque têm igualdades, e envolvem exponenciais. Muito bem. Por exemplo, esse caso aqui. Resolver em R a equação parari parará. Em outras palavras, né, Luiz, a gente quer saber quem é o valor do x. Ou seja, qual que é o valor do x que eu coloco aqui para que o lado esquerdo dê 32? Bem, Meio? Não. meio, eu acho que você está confundindo exponencial com divisão, né? Uma coisa é o Ah, x é. em cima. Se fosse para fazer divisão, eu fazia uma divisão, né? Nós estamos falando de exponenciais, é uma outra lógica. Isso é diferente
disso, né? Então não é dividir por 2. Não é fazer a raiz quadrada também, até porque a raiz quadrada de 64 é 8, né? Não é 32. Não confunda as operações. O que a gente precisa fazer aqui é, de novo, a ideia da comparação, que nem eu comecei a aula falando sobre. Só que a gente só conseguia fazer as comparações se os caras da base fossem iguais, mas aqui eles não são iguais. São números diferentes. Né? Nos exemplos que eu estava te mostrando agora há pouco, a gente deixava as bases iguais e comparava os expoentes, ou ao contrário, deixava os expoentes iguais e comparava as bases. De toda forma, como é que a gente pode deixar as bases iguais aqui se elas são números diferentes? A gente pode começar fatorando. Eu garanto para você que 64 e 32 são números que estão associados ao 2. Né? São potências de 2. Por exemplo, se eu fatorar o 64 aqui, eu vou dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, e vou achar que 64 é a mesma coisa que a multiplicação desses fatores que apareceram aqui do lado direito da barra. Fatoração é uma conta que a gente aprende quando é pequeno, né? Para isso que serve, para você pegar um número grande e escrever como multiplicações. No caso aqui, 64 eu posso escrever como 2 elevado a 6. Fazendo essas divisões eu descobri isso. E o 32, pela mesma lógica, eu posso escrever como 2 elevado a 5. Sendo assim, eu vou, em vez de escrever o que estava lá no enunciado, agora eu posso escrever 64 como 2 elevado a 6 e 32 como 2 elevado a 5. E aqui você pode, por exemplo, utilizar as propriedades que nós utilizamos na aula passada. Né? Aqui, como você tem uma multiplicação, né? Ou melhor, como você tem uma potência de potência, você multiplica as potências. A gente fez isso na aula passada. Então, esse lado esquerdo pode ser escrito como 2 elevado a 6x. E o lado direito como 2 elevado a 5. Agora as bases estão iguais, certo, Luiz? Certo. Então, se tem uma igualdade, as bases estão iguais, tu pode igualar os expoentes. Ou seja, você pode dizer que 6x igual a 5. E assim você consegue encontrar o valor do x. Passo 6 para o outro lado dividindo. 5 sextos. Sacou? Então, a lógica é sempre você fatorar a base para conseguir comparar os expoentes, entendeu? Eu vou fazer um exemplo e depois eu vou te pedir um parecido. Digamos que a gente tenha, sei lá, 27 elevado a x igual a 3 elevado a 8. O 3 já é um número primo, não dá para fatorar, mas o 27 dá. 27 é divisível por 3, dá 9, divisível por 3 de novo, dá 3, divisível por 3 de novo, dá 1. Então, o 27 ele pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao cubo, certo? Certo. Em outras palavras, eu posso reescrever aqui esse 27 como 3 ao cubo, tudo isso elevado a x. E aqui continua 3 à oitava. Propriedade que tu aprendeu na aula passada, potência de potência multiplica-se as potências. Igualdade, então esses dois caras são iguais. As bases a gente já vê que é igual, então obrigatoriamente o expoente tem que ser igual também. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ou seja, para que essa expressão seja uma igualdade, é necessário que o x seja 8 terços. Beleza? Note que o processo passou por essa fatoração, que é um monte de divisão simplesinha de fazer, né? Beleza? Beleza. Show de bola. Então agora eu vou te pedir uma parecida. A parecida vai ser assim, ó. 4 elevado a 3x igual a 8 elevado a 12. Beleza? Beleza. Então a sua missão vai ser fatorar esses caras, tanto 4 quanto 8. Afinal de contas, nenhum deles é primo, né? Para que apareça o mesmo número embaixo, que você já deve estar suspeitando que é o 2, né? Vai aparecer o 2, igual no outro exemplo lá. E assim você consegue comparar os expoentes, beleza? Eu te mandei o que eu acabei de fazer no WhatsApp para você usar como referência, pode ser? Beleza.
Show de bola. Então faça aí, na paz do Senhor Jesus. Quando você terminar, me diga. Já achei, professor. Ô, louco. Manda pra nós aí, então. Já mandou? Vamos ver aqui. Então você encontrou que o 4. Bem, nem precisou fatorar porque eu fui de boa, né? Mas tudo bem. Importante, você conseguiu o que eu propus. Daí você fez a multiplicação, daí você comparou, o x é 6, perfeito. Maravilha. Vamos para a próxima. Olha só, aqui nós temos um problema. Já dá pra identificar uma coisa bem problemática. 7x igual a 5x. Bem, o 7 e o 5 são primos, né? Não tem como eu fatorar o 7 e o 5 e eu encontrar um fator comum, como no caso que você fez aí, que você achou o 2 como um fator comum, né? Então, a única possibilidade dessa equação ser verdadeira é se o x for zero. Porque se o x for zero, aqui vai dar 1, e se o x for zero, aqui também vai dar 1. Afinal de contas, qualquer coisa elevada a zero dá 1, né? Então, nesse caso aqui, não tem o que fazer. Então, entenda, Luiz, eu acho que não é comum para quem não é da área, mas na matemática nem sempre tem solução do jeito mecânico de fazer sempre, né? Tu deve estar, as pessoas às vezes pensam, então eu aprendi um jeito de fazer a conta, é sempre esse jeito que eu vou resolver contas desse tipo. Não. Nessa situação aqui não é desse jeito, não dá para resolver desse jeito. Entende? Então é importante você ter noção disso. Que era uma constatação. A gente constata isso do que a gente conhece das potências. É por isso que eu fiquei a aula toda falando de propriedade na aula passada. Ó, aqui é bem semelhante ao que nós estávamos vendo. Só que como você pode ver aqui, né? Uma equação mais complexa, porque tem um número aqui do outro lado, tem x somando, subtraindo, né? Vamos ver o que ele faz? Ele quebra isso aqui na propriedade que eu te ensinei na aula passada também. Eu tinha te falado que na multiplicação de. Como é que eu falei? Pô, buguei aqui. Na multiplicação de bases iguais, somam-se os expoentes. Ou uma soma de expoentes aqui, né? Ou seja, para isso ter acontecido, teve que ter vindo de uma multiplicação de bases iguais. Ok? Aqui é a mesma coisa. Para isso aqui em cima ter acontecido, teve que ter vindo de uma divisão de bases iguais. Nós aprendemos isso na aula passada. Agora, Tá, tá. olha só o que ele fez aqui, ó. Como esse 3 ficou ao quadrado aqui, pô, é a mesma coisa que 9. E esse 3 sobre 1 aqui na divisão é a mesma coisa de dividir por 3.
Então a equação por hora ficou desse jeito aqui. Nós reescrevemos essa equação aqui de cima de um jeito supostamente mais simpático. É mais simpático porque agora eu vejo 3x, tanto nesse termo como nesse, sozinho, né? Daí fica um pouco mais simples de trabalhar. Olha só a forma que ele usa para resolver. Ele troca a variável. Isso aqui na matemática, cara, é muito comum, ainda mais nessas matemáticas superior que você precisa aí. 3 elevado a x, né? 3 elevado a x. E aí, né? Igual. Agora que virou uma equaçãozinha de uma variável só, pô, daí virou conta de primeira aulinha que a gente teve aqui de encontrar valor de x, né? Claro que eu tô chamando de outra letra agora, tô chamando de k, né? Mas em outras palavras, a gente tem que fazer aqui, Luiz, tem que isolar o k, né? Tipo, juntar todo mundo que tem k de um lado, quem não tem k do outro, né? Ah, daí a gente passa ali o número que tá junto com o k dividindo pro outro lado, já era. Beleza? Certo. Show de bola. Esse problema é legal, hein? Eu vou fazer um parecido. Deixa eu criar um parecido para mim aqui. Depois, obviamente, vou te pedir um parecido. Ó, se liga. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero que o 2x fique sozinho para poder fazer a mudança de variável, né? Então eu vou falar que é 2x vezes 2 ao cubo. Potência de potência, ou melhor, na multiplicação de bases iguais, somam os expoentes. Foi o que estava aqui. Mas agora eu quero deixar dessa forma, porque é mais apropriado no meu caso. Na aula passada eu fiquei falando para você, né? Faça o que for mais apropriado. O mais apropriado aqui é escrever desse jeito. 2 aqui, então vai ficar 8 vezes 2 elevado a x igual a 2x sobre 2 igual a 40. E 2x, então k, né, é igual, vamos chamar x de k, né, Luiz? Para que agora essa coisa deixe de ser uma coisa não tanto simpática e vire uma coisa mais simpática. Agora, como é que eu vou resolver isso? Eu e você odiamos frações. O que a gente pode fazer? Multiplicar essa função toda por 2. Chuveirinho. Todo mundo. Em todo mundo. Então, no primeiro cara ali vai virar 16k. No segundo, 2 corta com 2, vai sobrar só o k, certo? Ah, entendi, professor. Então, fica 2k sobre 2, né? A hora que ele multiplica ali, o 2 vai multiplicar o cara de cima, o k, né? Daí corta, corta, sobra só o k, como eu havia dito, né? E aqui, 80. Agora eu posso juntar esses caras, vai ficar 17k igual a 80. 17, meu 7 é feio, não é um mais, é um 7. E agora o 17 pode dividir em 80 dividido por 17. Essa é a resposta, ok? Ok, Então, a lógica está sempre em você fazer essa mudança de variável aqui, né? O 2x virar um k, para poder isolar tranquilinho, igual você estava isolando lá na primeira aula, né? Que eu te pedi essas coisas na primeira aula, você conseguiu fazer. Beleza? Então, vai lá, vou pôr essa aqui para você, também vou te enviar o que eu fiz. Tente fazer aí. Deixa eu mandar para você. Pronto. Vou urinar rapidinho.
E aí? É, o 5x menos um. Eu não Então, tô olha o que eu conseguindo. fiz, cara. Pô, cara, se eu não fizesse os exemplos exatamente iguais, praticamente, né? Aí tudo bem, mas, poxa, igualzinho, né? Menos um aqui. O que que eu fiz quando tinha menos um? Coloquei embaixo, depois fiz a distributiva, né? Até parei um tempo falando sobre ela. Certo? Tá. Professor Samuel, travei aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir resolver isso, não. Então vai ficar de tarefa, beleza? Beleza. Porque eu não tenho mais o que dizer aqui. Eu ia ter que repetir o que eu já mostrei duas vezes antes. Então tu podes dar uma lida aí no que eu fiz e tentar fazer depois. Bem, É que existe. para eu Diga, ver como você resolveu, aonde que eu vou mesmo? WhatsApp? Tá. Ah, não, aí fica mais fácil. Te mandei um arquivo lá, né? Sempre mando. Tá, beleza. Ah, cadê? Eu acho que você não mandou a resolução desse último. Final Foi. da folha que eu pontuei. Tá vendo lá? Tá, beleza.
Bom, professor, a gente tem outra aula hoje? Sim, temos as 3. Então eu te mando aí nesse meio tempo, que eu também preciso ir ao banheiro. Beleza. Às 3 voltamos então. Tá bom, obrigado, até já, professor. Abraço, valeu.